Olá, meus queridos! Hoje eu vou contar para vocês uma história muito legal da minha própria avó, a vovó Rosa, e a forma como ela via a vida e influenciava as pessoas. Fica comigo! Certa vez, a minha avó morava numa cidade muito pequenininha chamada Imbituva. Fica ali do lado de Irati, Ponta Grossa, essa região. Aquela cidade só tinha uma rua com calçamento, que era lá no centro. O resto, poeira, mas era muita poeira. E a minha avó não se preocupou com isso, com esse fato de que era tudo poeira, e fez um jardim maravilhoso na frente de casa. Plantou grama na frente na rua, essa grama entrava e ia para o meio da rua. Claro que os carros, carroça, cavalo passava e deixava os rastros, mas tinha grama, diminuía um pouquinho a poeira daquele lugar. Era a única casa que tinha um jardim de todos os vizinhos daquela rua. Bom, aí, passado um tempo, a minha mãe e nós, os filhos, a gente morava numa outra cidade, mas a minha mãe, por causa de dificuldades financeiras, se mudou para a mesma cidade onde morava a mãe dela, a minha avó, a vovó Rosa. E aí, ela alugou uma casa nesta rua. E imediatamente a minha mãe foi até a minha avó e pediu a ela mudas de rosa, de grama, de flores e fez também um jardim em frente de casa. Logo, logo, as duas casas mais bonitas da rua eram da minha avó e da minha mãe. Sabe o que os vizinhos começaram a fazer? Eles começaram a se constranger que a deles estava feia e começaram a pedir muda de grama, muda de planta, muda de rosas e toda aquela rua começou a ter pequenos jardins, uns mais elaborados, outros menos, mas todo mundo tinha um pequeno jardim. Aquela rua passou a ser apelidada de Rua dos Jardins. E eu lembro muito bem disso, era a Rua dos Jardins. E eu vou contar para você qual foi o incrível método que a minha avó e a minha mãe utilizaram para convencer as pessoas a fazerem um jardim. As duas iam na casa, batiam na casa de cada vizinho. Quando o vizinho abria, elas olhavam assim e falavam assim para ele: "Você vai para o inferno se você não fizer um jardim na tua casa." Será que foi isso que elas fizeram? De forma nenhuma. Elas construíram, elas produziram, elas criaram um jardim e cuidaram dele, um jardim tão bonito que atraiu as outras pessoas e o exemplo delas foi tão lindo que fez com que as outras pessoas também quisessem ter um jardim. Sabe qual que é o nosso problema na nossa sociedade, na nossa vida? É que a gente quer convencer todo mundo a ser como nós e a gente ameaça as pessoas. Tem muita gente que dá de dedo na cara do outro falando assim: se você não for da minha religião, você vai para o inferno. Quem é você para decidir quem vai e quem não vai? Sério? Quem é você? Então, ao invés de dizer para o outro assim, se você fizer isso, se você não fizer aquilo, você tem que, em vez de fazer isso, faça o teu jardim ser tão lindo, tão bonito, tão atraente, que todo mundo quer ser como você. Cultive um jardim tão lindo que as pessoas queiram fazer a mesma coisa. Não através da ameaça, não através do preconceito, não através do julgamento. Hoje em dia, tem muita gente julgando também, por exemplo, em relação à sexualidade. Se você não for heterossexual, você vai para o inferno. Quem disse? Quem tem autoridade para fazer isso? Faça com que a tua vida seja tão legal, tão bonita, tão querida, tão atraente que as pessoas se aproximem de você, queiram estar na sua presença. E isso significa: pare de julgar as diferenças. Pare de julgar aquele que pensa de forma diferente. Recentemente, no nosso país, nós perdemos uma série de amigos, porque esses amigos gostavam de um partido e a gente gostava do outro partido. Sabe o que aconteceu? Divisão. Para quê? Se você não for do meu partido, eu não quero saber de você. Para quê?
os políticos continuam fazendo o que eles querem, do jeito que eles querem, e a gente continua tendo que trabalhar para mantê-los lá. E agora a gente está dividido. Para quê? Para quê? Faça com que a tua vida, o teu exemplo, o teu trabalho, os teus relacionamentos, a tua família, faça com que tudo isso seja tão legal, tão gostoso, tão divertido, tão especial, que as pessoas se aproximem de você. Pare com o preconceito, pare de julgar, pare de acusar, pare de dizer que o outro vale menos que você. Todos nós estamos no mesmo barco. Um grande abraço.